inicialmente, né, nós precisamos entender que nós temos alguns graus do culto a Deus, né? Na aula posterior, que eu vou dizer, nós vamos tratar exatamente dos ataques protestantes, ataques específicos protestantes contra Nossa Senhora, nós vamos defender isso em maior profundidade. Mas é necessário agora, para a questão da importância de Nossa Senhora, entender por que nós temos uma obrigação de cultuar Nossa Senhora, né? Evidentemente, o culto de Nossa Senhora não é um culto de adoração, né? Isso a igreja sempre ensinou, né? O culto de adoração, ele tem uma forma e ele tem uma matéria específica, né? Então, um exemplo que o professor usava sempre, né, é que materialmente, né, quando o cirurgião, a ação de um cirurgião e de um assassino materialmente são muito semelhantes, né? Então, o cirurgião usa, digamos, uma faca para abrir uma pessoa e o assassino usa uma faca para abrir a pessoa, né? Então, materialmente, o assassinato, né, e a cura por uma cirurgia, né, elas têm uma semelhança muito grande, né? As duas pessoas são invadidas por um instrumento cortante, né? Mas formalmente elas são completamente diferentes, né? Ou seja, o ladrão, o assassino formalmente quer matar, né, a pessoa, e o cirurgião formalmente quer curar a pessoa, né? Então, apesar de ter a mesma materialidade, na sua forma, elas têm uma diferença, digamos assim, abissal, né, muito profunda, né? A gente pode dizer, com relação ao culto de adoração e de veneração, as coisas são da mesma forma, né? Há um objeto formal da adoração muito claro, que é Deus, né? Então, quando um católico, evidentemente, se reporta à divindade, a Deus, ele faz de fato um culto de adoração. Ele quer adorar, ele tem claro que se deve adorar, apesar de externamente a adoração se assemelhar com a veneração, né? Quando um católico ele vê Nossa Senhora, ou vê uma imagem de Nossa Senhora, obviamente, né, ele primeiro não confunde aquela imagem, né, uma imagem concreta de Nossa Senhora, com a própria Nossa Senhora, né? Muito diferente da idolatria egípcia, que por exemplo, tinha na própria imagem, por exemplo, de Osíris, a divindade. Então a imagem é a divindade, né? Para os egípcios, havia uma identificação, né, de uma imagem de culto com aquilo que era cultuado, né? Muito diferente de nós católicos. Quando a gente vê um crucifixo, nós achamos que aquele crucifixo é Cristo, né? Muito pelo contrário. É claro que aquele crucifixo simboliza Cristo, Nosso Senhor, entretanto, nós não fazemos a mínima confusão, tá? Então, isso que os protestantes muitas vezes nos acusam, né? Nos acusam com a total falsidade. O próprio fato da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo em Nossa Senhora pelo Espírito Santo, como deixa claro o anjo lá em São Lucas, né, já é, digamos assim, a maior manifestação diretamente por parte de Deus, né, da extrema e elevada dignidade de Nossa Senhora, né? Então, todos os santos em todos os séculos vão dizer que comentar da dignidade de Nossa Senhora é um trabalho infindável, né? Porque se Deus, que é infinito, ele inicialmente vai colocar Nossa Senhora, né, como vai elevar a dignidade de Nossa Senhora, se encarnando, desejando se encarnar no próprio seio dela, né? Então, nós poderíamos aqui ficar uma eternidade, né, cantando as grandes honras de Nossa Senhora, que nós não chegaríamos nem ao perto dessa dignificação que Deus fez a ela, né? Lembrando, Deus é um espírito poderosíssimo, infinito, né? E ele se torna finito se encarnando, né, no seio de Nossa Senhora, né? Então, não há maior louvor, não há maior exaltação à dignidade de Nossa Senhora que esse próprio ato,
né? Não precisa de palavras na Sagrada Escritura, né? Se somente tivesse citado isso e não tivesse mais nada, já seria muito mais que o suficiente, né, para demonstrar essa dignidade, que nem nossa hiperdulia pode chegar perto, né? Nós não temos condições, por mais hiperdulia que a gente pratique, perto dessa, digamos assim, dessa grande exaltação que Deus fez a Nossa Senhora, desejando e se encarnando no seio dela, né? Então, como dizem os padres, como dizem os grandes teólogos, né? Somente isso, e os santos, somente isso já bastaria, né? Mas não acabou por aí. Para finalizar essa aula, né, e demonstrando para vocês que esse culto de superveneração à Nossa Senhora, ele é extremamente importante e Nossa Senhora exerce esse papel importantíssimo na igreja, esse papel central na igreja, né? Desde o ponto de vista histórico, como nós passamos, né? Fazendo essa apologia à Nossa Senhora inicial, né? Porque isso tudo foi querido por Deus, né? Essa dignidade, essa extrema dignidade de Nossa Senhora, acima de todas as criaturas, antes de tudo foi querida por Deus. E se nós queremos ser bons cristãos, bons católicos, nós precisamos devotar, né? Não obstante ao que os protestantes, os hereges protestantes falam, ao que muitos da renovação carismática falam contra Nossa Senhora. Nossa Senhora, sim, deve ser adorada com uma veneração, com uma hiperdulia, né? Com uma veneração muito grande. E quem não faz, muito possivelmente, assim como São João Crisóstomo falou, está em oposição à divindade, né? Aquele que não dá a Nossa Senhora a glória, a dignidade, o culto que ela merece, né? Tenha certeza, isso também está em oposição a Deus Nosso Senhor, que desejou esse culto, que desejou explicitar tão grandemente, tão santamente essa dignidade de Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus, né? A medianeira de todas as graças, a Imaculada Conceição, né? Aquela que foi assunta ao céu, tá certo? Então, no decorrer desse AD, nós vamos ver cada um desses itens em grande profundidade, principalmente a devoção que nós devemos manter à Nossa Senhora, Maria Santíssima, a sempre Virgem Maria.